pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Alternativa Certa Concursos, para nossa live de quinta-feira. Faz um tempinho que a gente não se encontra, então, para que as pessoas fiquem sabendo da nossa live, compartilha a live com os teus amigos nas suas redes sociais. Assim, outras pessoas ficam sabendo das informações que a gente vai tratar na live de hoje. Não deixa de curtir, né? Deixa um like aí para mim e seguir o Alternativa Certa Concursos nas redes sociais. Vamos lá? Questão de Caxias do Sul, Banca Legale, e a gente vai ver aqui o autor Jean Piaget, referência na educação do século XX. Aqui nessa questão, a gente vai tratar da teoria de aprendizagem dele. E a questão quer a incorreta com relação à psicogênese a psicogenética, né, que ele desenvolve na sua teoria de aprendizagem. Inclusive, eu falei psicogênese por quê? Porque a Emília Ferreiro, ela fez a psicogênese da língua escrita e ela é uma seguidora do Piaget. Então, as teorias, elas têm ali uma relação, né? Os autores, eles também têm referências para embasar a sua teoria. Então, a Emília Ferreiro é uma que utiliza muito dos conhecimentos de Piaget, não é à toa que ela fala de hipóteses da língua escrita, como os nossos estágios no Piaget, né? A gente também tem esses estágios. De acordo com a teoria de aprendizagem segundo Piaget, assinale a alternativa incorreta. Temos 4 assertivas, 4 alternativas e apenas uma delas não é a nossa resposta. A. Aprender é uma interpretação pessoal do mundo. Ou seja, é uma atividade individualizada, um processo ativo no qual o significado é desenvolvido com base em experiências. Para Piaget, né, porque nós estamos tratando aqui de Piaget, esse aprendizado realmente ele é uma atividade individual. Cada um de nós tem a sua percepção de mundo, tem a sua convivência no mundo. E isso, né, o meio, ele vai influenciar no processo de aprendizagem. Mas, como que se dá esse processo de aprendizagem que vem do Piaget? Construtivista. O Piaget, dentro dessa teoria construtivista, ele acredita na construção do conhecimento. Vai se trabalhar o objeto de conhecimento construindo junto com o aluno esse processo. E esse aluno, ele é ativo. Ele é protagonista. Quando a gente vê lá na base a palavra protagonista e fica pensando de onde ela surgiu, é justamente desse construtivismo, desse envolvimento do sujeito com o objeto de conhecimento que ele precisa aprender. E aí, como é que essa aprendizagem vai se dar? Quando nós conseguimos um significado a partir dessa atividade, dessa interação com o objeto de conhecimento, que se dá no dia a dia, nas experiências, nas mediações que são possibilitadas para a gente. Na escola, com intencionalidade pelo professor. Então, a letra A é uma resposta correta. Letra B. O professor deve propor atividades que possibilitem ao aluno a busca pessoal de informações, a proposição de soluções, o confronto com as de seus colegas e a defesa destas e a permanente discussão. Ou seja, esse aluno que é protagonista, que é ativo no seu processo de aprendizagem, como que acontece essa atividade, essa interação com o objeto? A partir de resolução de problemas, é uma das possibilidades que o Piaget nos traz. Então, nós vamos propor soluções, que os nossos alunos nos tragam soluções para as resoluções de problemas que nós vamos trazer. Então, nós vamos desafiá-los a partir dessas atividades. A partilha entre os colegas, né, o meio em que nós estamos, influencia no nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento. Nesse confronto, no sentido de diálogo com os meus colegas, eu tenho que defender por que eu acho aquilo ou não acho. Eu tenho que escutar o meu colega também trazendo as proposições que ele tem. E isso vai poder modificar o meu ponto de vista ou não, né? Ou vai ratificar ainda mais aquilo que eu penso.
Então, essa atividade que a gente fala, né, interação com objeto de conhecimento, é justamente trabalhando sobre ele, com ele. Eu vou pesquisar, eu vou resolver problemas, eu vou dialogar com os meus pares, eu vou levar argumentos, ou seja, um aluno protagonista, um aluno ativo no processo de ensino e de aprendizagem. A letra B também é a nossa resposta. Outra questão, letra C. O desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre em 4 fases. Primeiro, pré-operacional, até os 2 anos. Segundo, sensório-motor, dos 3 aos 7 anos. Terceiro, operatório formal, dos 8 aos 11 anos. E 4, operatório concreto, a partir dos 12 anos. O que nós temos de problema nessa alternativa? São 4 fases, né? 4 estágios de desenvolvimento que o Piaget nos traz, são 4 fases. Mas o problema aqui é justamente a ordem dos nomes que foram colocados para cada estágio. Primeiro estágio de Piaget não é o pré-operacional. O primeiro estágio do Piaget, que vai de 0 a 2 anos aproximadamente, é o sensório-motor, é o bebê que vai aprender sobre esse mundo a partir das sensações, dos movimentos, das interações, principalmente com o corpo, que ele faz com esse meio. E aí, se a gente for comparar com Freud, né, a fase oral, a fase fálica, o bebê passa por esse desenvolvimento interagindo. O ato, né, de levar a boca é uma forma de interação. O movimento sentido está sendo utilizado. Então, a partir destas ações é que a criança vai se desenvolver durante o estágio sensório-motor, que é o primeiro estágio para o nosso autor. Aqui começa com pré-operacional, então já temos um erro. Mas para a gente saber a ordem correta, primeiro, sensório-motor, depois vem o pré-operacional, que nós temos a criança naquela fase simbólica, no jogo simbólico, muito egocêntrica. O faz de conta, né, a imitação fazem parte do processo de desenvolvimento dessa criança no pré-operacional. O próximo estágio seria o operatório concreto, também está fora da ordem, né? O terceiro estágio que nós temos é o operatório concreto. Esse operatório concreto, quando o Piaget fez as suas pesquisas, inclusive, né, com seus filhos, a teoria dele não nasceu do nada. Ele fez experimentos, inclusive, de observação com os filhos dele. Esse operatório concreto vai ir ao encontro da idade que a criança está entrando na escola. Na ocasião, eram 7 anos de idade, né, que eles iam para o primeiro ano. Hoje, a gente já tem uma criança entrando na escola aos 6. Por isso que a gente fala do aproximadamente das faixas etárias, porque não é algo fechado igual para todo mundo. Às vezes, um vai levar mais tempo para caminhar, mais tempo para falar. Então, o desenvolvimento é individual, como a gente viu. A aprendizagem também é individualizada. Tem um ritmo, tem um tempo próprio de aprendizagem. Esse operatório concreto, então, que a criança ingressa na escola, passa boa parte dela lá nos anos iniciais, ela vai construindo ao longo dele o conceito de conservação e reversibilidade que ela ainda não tem. E isso se dá muito pelo concreto, pelo visual, pelo manuseio. Por que a gente tem que usar material concreto para resolução de problemas em raciocínio lógico? Para que a criança perceba do que nós estamos fazendo. Esse concreto tem muito a ver também com o material concreto, com exemplos que a criança consiga compreender. Porque ela ainda não faz as abstrações como um adulto. O que vai acontecer no último estágio, que é o operatório formal? Aí muda a situação. Começa mais ou menos aos 12 anos de idade, quando é um adolescente, né? Aqui no Brasil, 12 anos completos, de acordo com a ECA, é adolescente. Então, mais ou menos nessa faixa etária, começam as operações formais para a teoria de Piaget, em que ele, né, nos traz que o sujeito, que a criança, ela, nesse estágio, começa, sim, a fazer abstrações, resolver problemas com embasamento científico, né? É um outro ponto de vista do desenvolvimento. Ela tem um raciocínio lógico já bem trabalhado, não se espera de uma criança que esteja, né, tudo certinho, acontecendo o desenvolvimento conforme o recomendado, que ela precise, por exemplo, de material concreto para desenvolver atividades, porque isso já foi construído lá
no operatório concreto. Então, é a nossa fase. A partir dos 12 anos, nós adultos já conseguimos ali resolver problemas, fazer abstrações, raciocínio lógico, científico, apurado e o senso de raciocínio societário, do que é certo e do que é errado, das minhas ações, eu já tenho discernimento para agir de acordo, entre aspas, com a lei. Então, a letra C não é a nossa resposta. A gente olha todas, por quê? Porque se a banca erra, a gente entra com recurso. Então, letra D. O conhecimento real e concreto é construído através de experiências, ou seja, do envolvimento do sujeito com o objeto de conhecimento. O que ele faz com esse objeto de conhecimento? Ele resolve um problema e usa esse objeto de conhecimento, ele dialoga sobre esse objeto de conhecimento, ele pesquisa sobre esse objeto de conhecimento, são experiências que nós podemos propor, lá na sala de aula para os nossos alunos. Então, acontece dessa maneira, essa atividade do aluno é realmente se envolvendo, construindo o objeto de conhecimento, que a gente chama hoje de objeto, mas é conteúdo, né? Na minha época, é assim, então, que ele constrói o conhecimento desse conteúdo. Letra D também está correta. A nossa resposta incorreta, que é só uma que a banca quer, é letra C, de conhecimento. Estou imitando a Prodani, eu adorei que ela diz a letra, e depois ela fala uma palavra, de aprovação, adorei. Estou imitando a Prodani, ela está com a gente aí, então, né, Dani? Tudo que é bom, a gente vai copiar e fazer igual, né? Te admiro muito, então sabe que eu vou te imitar em algumas coisas também. Gente, primeira questão, Banca Legale, Caxias 2021. Vamos para a próxima. Ainda Caxias do Sul, da prova de anos iniciais e conhecimentos específicos de educação. Acerca das concepções de avaliação da aprendizagem, assinale a alternativa correta quanto à correspondência entre o autor e a sua teoria. A. Cipriano Lucchesi. A avaliação da aprendizagem escolar é um ato amoroso na medida em que tem por objetivo diagnosticar e incluir o educando pelos mais variados meios no curso da aprendizagem satisfatória e que integre todas as suas experiências de vida. Nós queremos apenas as corretas. B. Paulo Freire. As funções da avaliação, em muitas lógicas, situam-se na regulação da aprendizagem, do trabalho, das relações de autoridade e cooperação em aula e, de certa forma, das relações entre família e escola ou entre profissionais da educação. C. Felipe Perrenot. A avaliação é, em última análise, uma reflexão do nível qualitativo do trabalho escolar do professor e do aluno. E D. José Carlos Libânio. A educação não é transferência de conhecimentos, mas a criação de possibilidades para sua própria produção ou construção. Eu quero que vocês me digam qual a única entre as quatro está correta. Qual destas é a nossa resposta? Eu vou explicar, mas eu quero saber de vocês. É a letra A letra B, a letra C ou a letra D? Eu vou começar de baixo para cima e vou esperar a resposta de vocês. A letra D está falando do Libânio, né? E ela traz o quê? Uma citação de outro autor muito conhecido por nós, que traz exatamente essa fala. Talvez essa seja uma das falas mais conhecidas do autor, que circulam aí no meio da educação. A educação não é transferência de conhecimentos, mas a criação de possibilidades para sua produção ou construção. Quem fala isso é Paulo Freire. Essa é uma citação do Paulo Freire. Ele que tem essa ideia de que não se transfere conhecimento, porque a transferência de conhecimento seria a educação bancária, né, o depósito de conhecimento, tirando do professor e colocando lá na cabeça do aluno. E que ele acredita também que a construção, que a gente cria possibilidades, tá ali no meio, no contexto social, oportunidades para que o aluno possa produzir e conhecer, construir o conhecimento. Então,
não é a letra D, ela não é a correta, não é o Libânio que fala de educação como não sendo transferência de conhecimento. Letra C, Felipe Perrenot. A avaliação é, em última análise, uma reflexão do nível qualitativo do trabalho escolar do professor e do aluno. Dentro da perspectiva de avaliação do Felipe Perrenot, ele olha o processo qualitativo, sim, mas não é a última análise esse processo qualitativo, essa reflexão sobre o processo qualitativo. O Felipe Perrenot, ele tem aquela obra 10 competências para ensinar, que é questão de provas, competências caem nas provas para vocês, para saber se é, se não é a competência. E qual é a avaliação que o Felipe Perrenot faz? Ele acredita na avaliação por competências. É uma avaliação formativa, então envolve a qualidade do processo educacional na construção das competências. Hoje a gente trata muito de competência e habilidade por causa da base. E isso vai, então, levar em consideração para o Felipe Perrenot o quanto o aluno construiu habilidades e se tornou competente naquelas competências estabelecidas para aquele ano letivo, né, para aquela turma, para aquele ano, para aquela série, para aquela etapa. Então, é a avaliação das competências, uma avaliação que é formativa, mas que tem um nome diferente. Ele avalia as competências dos alunos, tendo em vista que vai ao encontro mesmo do que ele pensa. Oi, prof, alguém que tenha a última prova de Parobé, professor de séries iniciais. Olha, Sandra, um detalhe aí dessa prova, né? Tem questões no nosso curso aqui que são de Parobé, a prova bem atualizada aí do último final de semana. Tem questões que vocês vão aproveitar da prova. E geralmente as provas a gente consegue colocar lá no grupo do Telegram, no meu grupo do Telegram eu disponibilizo para vocês, tá? Eu utilizo e às vezes eu vou lançando lá materiais que a gente recebe, porque é bem difícil, inclusive, já vou falar com vocês aí, quando vocês fizerem Legale, mandem a prova para nós. O arquivo só fica disponível para os alunos durante uma semana. Se vocês não mandam a prova para a gente não tem questões para resolver, a gente não tem como falar da banca, não tem como identificar se a banca mudou ou não a sua posição, o seu jeito de perguntar, de argumentar, porque cada pessoa que faz a prova tem uma linha de pensamento e a gente consegue notar as diferenças conforme o tempo vai passando, né? O que o autor daquela prova, quem fez aquelas questões, traz ali nas entrelinhas de cada uma. Então, a Legale a gente não consegue encontrar, a Objetiva a gente não consegue encontrar em site. Mandem pra gente depois que vocês fizerem a prova. Por favor, fica aí o pedido, até para quando alguém, como a Sandra, perguntar, a gente dizer, ó, tá lá, já conseguimos uma prova para vocês olharem. Certo? Então, a letra C não é a nossa resposta. É o Cipriano Lucchesi ou é o Paulo Freire? É a letra A ou é a letra B a nossa resposta? Paulo Freire diz aqui, então, que as funções da avaliação, entre muitas lógicas, situam-se na regulação de aprendizagem, do trabalho das relações de autoridade e cooperação em aula e, de certa forma, das relações entre família e escola e entre outros profissionais da educação. Qual é o tipo de avaliação que o Paulo Freire acredita? Uma forma de avaliar que ele traz para nós é a questão da autoavaliação. Do aluno se autoavaliar, avaliar o seu processo de construção do conhecimento e de aprendizagem. Essa avaliação de Paulo Freire, ela tem uma perspectiva de avaliação formativa também. Ele parte pelos círculos de cultura, quando ele trabalhava com a educação popular, então levando para sua concepção de que ali surgiriam temas geradores que seria desenvolvido o ato de ensino e aprendizagem. Esses temas que seriam um caminho a seguir para que os alunos se alfabetizassem. E a avaliação seria por este processo de construção do conhecimento ao longo do tempo, que é uma avaliação formativa, e que também
envolveria o processo de autoavaliação, principalmente escrito, para que o aluno use a palavra que ele aprendeu, né? A leitura do mundo e a leitura da palavra, ou seja, na autoavaliação o aluno também demonstra o seu processo de aprendizagem na escrita, que ele está alfabetizado, que ele consegue se desenvolver, que ele aprendeu a ler e escrever. Então, por isso que ele fala muito da questão da autoavaliação, da autoria do aluno, que é um sujeito emancipado, que tem autonomia. Não é a letra B. Lucchesi. O Lucchesi tem as palavrinhas diagnosticar e incluir. É palavra-chave. Quem é aluno aqui do Alternativa Certa Concursos, que fez a aula de avaliação comigo, tem um quadro comparativo entre os tipos de avaliação, os autores dessas avaliações, para não errar. Essa questão aqui eu me lembro direitinho que eu recebi a prova de uma aluna que me disse assim: prof, eu acertei por causa daquele teu quadro, tá igual o quadro, dali eu consegui tirar as respostas. Ou seja, né, quem estuda, vê o material, investe aí na sua preparação, acaba pegando questões como essa e não ficando com dúvida. De cara, consegue responder, porque a gente já deu ali o caminho mais fácil de vocês aprenderem. O Lucchesi, então, fala do diagnóstico. Nós precisamos saber onde o nosso aluno está no processo de desenvolvimento, o que ele aprendeu, o que ele ainda não aprendeu. E a avaliação é um processo de inclusão, não de exclusão. E por que que ela inclui o educando? Porque no exato momento que eu identifico o erro dele por não ter construído determinado conhecimento e vou fazer intervenção, né, vou mediar de uma outra maneira, diferente daquela que não foi significativa, eu estou incluindo o aluno no processo de ensino e aprendizagem. Quando eu não faço esse processo de volta para a construção de conhecimento que não aconteceu, né, quando eu não dou outra oportunidade para o aluno, eu já vou passando para outros conteúdos, e como era na avaliação tradicional, né, que não importa se aprendeu ou não, porque eu transmiti, aí eu estou excluindo, o aluno não constrói, chega um ponto que ele tem tantas lacunas e ele não consegue desenvolver outros conhecimentos, porque a gente sabe que o conhecimento é cumulativo, né, é um processo contínuo que vai acontecer, o processo de aprendizagem, né? Os princípios de aprendizagem nos dizem a respeito disso. Então, a nossa resposta é a letra A, de aprovação. Cipriano Lucchesi, diagnosticar e incluir, diagnosticar e intervir também são palavras dele, né? Intervenção, vou fazer o diagnóstico, compreender o que se passa e aí escolher as melhores situações de aprendizagem para que isso aconteça. Então, pode ser também diagnosticar e intervir. Já vi questões de prova com essa resposta também e tá tudo certo. Porque ele fala do processo inclusivo da avaliação, né, da característica inclusiva que ela deve ter, bem como fala também da intervenção a partir desse diagnóstico. A questão, então, de Caxias aqui, letra A. Vamos agora para a questão da Prefeitura de Portão. Essa prova de Portão, né, tem história para contar. Foi um concurso bem difícil, pelo que as pessoas contam, e eu trouxe uma questão para a gente conversar sobre ela. Essa questão fala do nosso querido Paulo Freire, né? Para mim, querido, para outros talvez nem tanto, mas ele é uma referência na educação brasileira. De acordo com Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, o desrespeito à leitura de mundo do educando revela o gosto elitista do educador que, de certa forma, não escutando o educando, com ele não fala. Esse tipo de ato é considerado o que para Paulo Freire dentro da sua perspectiva de educação? Aceitável? B. Inclusivo? C. Participativo? D. Irracional? E E, antidemocrático. Então, o que diz Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia? Que a gente precisa ter apreensão da realidade do aluno. Ensinar é ter apreensão da realidade do aluno. Ensinar exige escuta. São partes do livro Pedagogia da Autonomia. No exato momento que eu, professor, né, que tenho uma perspectiva de elite, que não dou o processo
não abro para o processo de diálogo na minha aula, eu estou trabalhando numa perspectiva de opressão. Eu acima e o aluno passivo abaixo que não pode se expressar. Então é esse o desrespeito que a gente fala desse educando que está no mundo e que o professor desconsidera essa realidade. Ao invés de sim aprender sobre ela e a partir dessa realidade, contando com esse contexto, desenvolver a sua prática pedagógica. Então, né, aqui nessa perspectiva, a gente vai ter o quê? Um professor que age dessa maneira não é aceitável. A lógica é que o aluno seja ativo, que ele seja emancipado, que ele tenha autonomia, que ele fale. Não é aceitável uma postura assim do professor, não é um processo inclusivo, bem pelo contrário, né? Quando a gente trabalha nessa perspectiva da opressão, como diz Paulo Freire, nós estamos excluindo o aluno. Não dá o ato participativo, poxa, não deixa ali o aluno falar, não compreenda a perspectiva de mundo dele, que é a mesma coisa, não leva em consideração as suas necessidades. Eu estou fazendo do meu ato pedagógico participativo? Não, eu estou tolhindo ali a participação dos nossos alunos. É algo irracional? Não, é bem racional, né? É bem característica de ser humano, de excluir ou de incluir. Cada um de nós tem a sua perspectiva educacional, tem a sua concepção ou as suas concepções e vai agir de uma forma inclusiva ou exclusiva e vai ser sempre racional, vem da razão, da ideia que o professor tem. E o Lucas, que colocou a resposta aí para nós, letra E, acertou, né? E de educação, o professor, o educador, que não apreende essa realidade de mundo, que não dá a possibilidade da palavra, que não escuta o seu aluno, ele é antidemocrático. Essa é a perspectiva, né? O Paulo Freire tem a palavra democracia entre as palavras-chave que ele trata nesse processo de emancipação dos sujeitos. Então, letra E, Lucas, arrasou. Próxima questão. Fala do ensino fundamental de 9 anos, das orientações gerais que esse ensino fundamental tem. Então, de acordo com este documento, a frequência de encontros sistemáticos e coletivos para os estudos e proposições permite uma articulação indissociada do quê? Está falando, né, de encontros sistemáticos e coletivos. Esses encontros entre os alunos, esses encontros dos professores, a gente poderia atentar para a mesma perspectiva. Quando a gente tem esses encontros, né, que acontecem com frequência, sistematizados, organizados, e que envolve o coletivo nesses estudos, que o coletivo vai trazer proposições, vai trazer ideias e a gente consegue articular aí, então, algo muito importante e que é muito de nós chamado a atenção que faça essa conexão. A. Economia e religião. B. Diferentes culturas. C. Partidos políticos. D. Teorias de origem. E E. Teoria e prática. Qual a resposta da nossa questão aqui? Então, gente, o que se fala e se critica tanto? O Edgar Morin é um autor que fala muito sobre isso. De onde é que sai essa perspectiva? De um ensino da complexidade, de um ensino das múltiplas dimensões, de uma formação global, de uma formação integral. E isso se dá como? Unindo teoria e prática. É o que mais se fala, talvez, aí, entre as críticas. Muita teoria e pouca prática. A prática não é necessariamente um experimento de ciências que a gente vai fazer. A prática é ser ativo com aquele conhecimento teórico que se viu. Eu trabalho a teoria, mas eu mostro para que essa teoria serve. O que ela resolve, no que ela me ajuda. Assim, seria uma forma de os alunos compreenderem os conhecimentos, os saberes escolares que a gente desenvolve.
Principalmente na área do raciocínio lógico, que a maioria tem um ranço, não gosta. Mas será que os professores têm mostrado a teoria e a prática ou só fazem calcular e não trazem nenhuma situação, problema de vida que eles precisem resolver com essa matemática? O conhecimento, ele tem que servir para algo. Todas as profissões usam todos os conhecimentos? Não. Mas aquelas que precisarem vão saber que vão precisar. Vão saber que aprenderam sobre aquilo. Então, é importante que a gente faça a união da teoria com a prática. A nossa resposta, Lucas, letra E, perfeito. Aqui, nós estamos falando sobre educação básica. Sobre educação básica, analise as assertivas. Nós temos aqui 3 assertivas e precisamos encontrar as corretas entre elas. Então, tentar identificar erros entre essas alternativas. 1. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, salvo as climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas em lei. O que é o calendário escolar, né? Os sistemas de ensino, eles fazem seu calendário, aquela organização para o ano inteiro de acontecimentos que são obrigatórios, entrega de boletins, conselho de classe participativo, entre outras informações, os feriados ponte, que a gente adora, vai estar lá nesse calendário. Mas, principalmente aqui no nosso país, né? Um país continental com múltiplas realidades. O calendário escolar não é igual e não pode ser igual. Porque senão ele não contempla a realidade dos sujeitos aí da região norte e da região sul. Acontecem coisas na região norte que não acontecem na região sul. Aquele período de chuvas que as pessoas ficam ilhadas, como que elas vão para a escola se o ensino fundamental ele tem que ser presencial? Só em situações de emergência ou para complementação de aprendizagem as pessoas vão poder ter a educação à distância. O ensino à distância, melhor, não é educação, é ensino, né? A educação à distância é uma modalidade. Então, cada vez que a gente constrói o calendário escolar, nós vamos levar em consideração a localidade. Ah, o pessoal planta, é a época de colheita, é a época de plantio. Isso é considerado. Tem que ser naquele período. E como é que os pais acompanham as crianças para a escola? Como é que se dá isso? O calendário escolar leva em consideração essas características e também climáticas e econômicas para poder, sim, inserir os alunos na escola. Olha que realidade nós temos e aí a gente faz o calendário. E por isso que a gente vê, né, o pessoal às vezes de São Paulo já está de férias. Nós no Sul estamos trabalhando ainda. Eles começaram antes, eles terminam antes. E cada região é diferente. Santa Catarina, às vezes a gente está lá na praia ainda de férias e eles já voltaram a estudar na rede pública. Por quê? Porque é um calendário diferenciado. Cada localidade, cada estado, cada sistema, olhando dessas características, constrói o seu calendário escolar. Ou seja, não tem salvo as climáticas e econômicas, é inclusive as condições climáticas e econômicas. A número 1 não é nossa resposta correta. Ó, a Sandra está dizendo que acha que é letra E, Sandra. E tu, Lucas, qual que tu vai riscar agora? 2. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Gente, esse, né, é para ser o objetivo, que a gente tenha um número adequado de alunos para dar atenção correta a esses alunos, né, que tenha espaço para todos eles nesses estabelecimentos de ensino, que tenhamos materiais também para que a gente dê um ensino de qualidade, né, está na lei. Ainda que a gente veja, às vezes, quase 50 alunos numa sala de 6º ano, que é completamente inadequado, o professor não tem como dar conta, eles apertados dentro daquela sala de aula. Como que a gente aprende se a gente está desconfortável, né? Tá calor, não tem material. O professor não tem, além do quadro do giz, às vezes, e do xerox, outro material para utilizar, ainda acontece na escola pública. Ou seja, o objetivo é que não seja, né? Que realmente a gente tenha condições materiais, físicas, de estrutura para trabalhar. A lei é essa aqui.
ainda que na prática às vezes não aconteça. Então a 2 está correta. Lucas acha que é B. Será que vai ganhar o bis de morango, Lucas? 3. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Quem me acompanha e faz aula com a gente aqui, sabe que eu digo que tem a base nacional comum e a parte diversificada juntas. Um currículo tem essas duas coisas. Quando a gente diz que os currículos não são iguais, é justamente porque a gente leva em consideração essas características da nossa realidade, a nossa comunidade. Um currículo de escola rural, de escola do campo, não é o mesmo de uma escola realizada no centro da cidade. Um currículo de periferia, que tem várias desigualdades que a gente precisa estar atento no processo de ensino, ele não é igual a uma realidade socioeconômica melhor. Porque tem outros assuntos que a gente vai trabalhar naquela escola que talvez não sejam tão importantes quanto esses, as desigualdades que a gente precisa levar eles à tomada de consciência. Ou seja, sim, o currículo é uma parte diversificada, uma base diversificada, e a base nacional comum. As duas vão juntas fazer o currículo, não são separadas, é as duas juntinhas construindo o currículo, e essa parte diversificada é dessa realidade. 3, correta. E o Lucas e a Fátima vão colocar a letra B, vão ganhar o bis. B de bis de morango. Isso aí. A gente chega na última questão, mas antes, né, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa novidade do curso, né? Aqui na Alternativa Certa Concursos, pensando em reivindicações que a gente escuta bastante de vocês, nós fizemos um curso de resolução de questões focado na banca legal. É só questões de prova da banca legal. E essas questões, então, elas são de conhecimentos específicos da educação e que vão aparecer tanto em provas de professor de educação infantil e anos iniciais, quanto para professores de área de conhecimento. Quem trabalha de quinto ao ensino médio, também. Então, é focado nesse conteúdo comum a todos, para que vocês estejam realmente bem preparados, sabendo o que podem esperar da banca. O que tem aí, né, de conteúdo, prof? O que vocês estão gravando? O que vocês colocaram no curso? Então, desde Lei de Diretrizes e Bases, Plano Nacional de Educação, diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental, que tem caído bastante na Legale, e as gerais também. E se vocês olharem, as referências não aparecem as diretrizes de ensino fundamental, mas tem questão. Por quê? Porque a banca deixa bem claro nos editais que aquele conteúdo que ela bota lá é uma sugestão e que ela poderá utilizar outros conteúdos que não sejam aqueles. Então, por isso que é tão importante a gente analisar as provas e comparar as provas, assim que a gente fica sabendo delas. O que traz essas provas. O que mais? Parâmetros curriculares nacionais. A Legale adora questões de parâmetros. Nós temos a cultura afro-brasileira e indígena. Nós temos o conteúdo de avaliação que cai direto. Os tipos de avaliação, características de avaliação. Outra coisa que vocês pedem muito, autores. Os autores que a banca traz nas provas tem na resolução de questões. A gente vai encontrar o Vygotsky, a gente vai encontrar o Piaget, a gente vai encontrar a Jussara Hoffmann, a banca adora, né? A avaliação, mito e desafio. Paulo Freire é um outro autor. São os, digamos, né, que Paulo Freire, Edgar Morin e a Hoffmann aparecem com muita frequência. O mais cobrado é o Paulo Freire. E tem um monte de questões explicadas e esmiuçadas para vocês desse conteúdo. Tem Edgar Morin também. Entre os três, eu vejo que a maior dificuldade de vocês é o Morin. Então, nós fizemos questões do Morin. Tem nesse conteúdo, então, somente questões da banca Legale. Não foi retirado por mim de nenhum outro lugar a não ser do banco de provas e explicado em vídeo por que está certo, por que está errado.
Vamos então para a nossa última questão. Já deixou teu like aí para mim? Deixa teu like para mim e ativa o sininho para toda vez que a gente tiver uma live aqui no Alternativa Certa Concursos, vocês conseguirem entrar e participar. Última questão. Tem a finalidade de ser elemento da identidade das instituições, de possibilitar a gestão democrática da escola, na condição de ser um canal de participação efetiva, além de ajudar a conquistar e consolidar a autonomia da escola. Qual é o nome deste documento? A. Plano de ensino. B. Planejamento participativo. C. Plano de aula. D. Projeto político pedagógico. E E. Projeto de ensino e aprendizagem. Qual deles traz a identidade da instituição? Qual deles possibilita a gestão democrática, né? Possibilita que a comunidade escolar como um todo participe, dialogue, construa esse documento? E aí, qual é a resposta? Me contem aí qual é a resposta de vocês para essa última questão que nós temos aqui da Banca Legale. Essa questão é uma amostra para vocês, não tá lá no curso, vocês vão encontrar questão igual, né? Porque a gente teve também esse cuidado de trazer questões que não foram resolvidas ainda. E aí, minha gente, qual a resposta dessa última? Qual é o plano ou projeto que vai dar conta de nos trazer a identidade da instituição, né, da escola e possibilitar a gestão democrática? Eu acho que são as características mais importantes e que sempre aparecem para vocês com relação a esse documento. É um documento que vai junto da comunidade pensar a escola dos sonhos. Qual a escola que nós queremos para as crianças, para os estudantes? Qual escola vamos oferecer também para o professor? Porque pensa dentro desse documento, faz a resposta, tá, professora? Dentro desse documento a gente pensa em formação continuada também. Então, é um documento extremamente importante para o professor também. A Fátima coloca para lá no chat para nós que a resposta é a letra D. Né? A letra D de diversidade, projeto político pedagógico. Fátima, meus parabéns! É este mesmo o documento que garante a gestão democrática, né, que possibilita a gestão democrática se ele for construído junto com a comunidade. É realmente um elo para a participação efetiva, porque as famílias, os professores, os funcionários, os alunos, toda a equipe diretiva e pedagógica participam da construção desse documento e juntos pensam em como chegar na escola dos sonhos, né? Tem um marco situacional, um marco diagnóstico e tem depois a programação das atividades que vão ser pensadas no coletivo, que precisam ser aplicadas, as ações que nós vamos aplicar, para que aquela escola idealizada pelo grupo realmente seja conquistada, aquela escola de qualidade que a gente precisa para os estudantes, para os alunos, que a família também aprecie. É a partir dessa programação de atividades que todos os envolvidos vão ter o compromisso de praticá-las, de realmente efetivá-las. Fátima, parabéns, letra D, projeto político pedagógico. Então, pessoal, né, a nossa live, eu vou colocar lá na página inicial, ela teve aqui as resoluções de questões. A gente trouxe a oportunidade para vocês, que o Alternativa Certa Concursos, então, construiu, né, esse projeto que eu estou participando, das questões focadas na Banca Legale. São mais de 100 questões só da Banca Legale para vocês estudarem, e não é só questão em papel, vocês têm um vídeo, a explicação alternativa por alternativa, para que vocês consigam realmente compreender aquele conteúdo. Ou seja, é uma aula sobre o conteúdo da questão. E, mais do que tudo, vocês estão preparados para enfrentar a Banca Legale. Certo? Lucas, muito obrigada. Fátima, Sandra, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada para quem esteve online comigo e ficou com vergonha, né, de participar, não quis se expor, mas está tudo certo, cada um de nós é diferente. Essa é a singularidade e a beleza da nossa singularidade. As pessoas que vão assistir depois, que a gente tem ali realmente
uma participação após esse horário, né? Esse horário às vezes é complicado para algumas pessoas, elas também que chegarem, que ouvirem a nossa live. Bons estudos, obrigada por vocês estarem aqui comigo. Te encontro numa próxima live. Até lá!